queria entrar um pouco na questão do Bitcoin, se a gente puder. Claro, pra já se falar. quiser. Nesse ponto, você comentou sobre essa questão do ouro e da prata, das commodities metálicas terem sido esse dinheiro que não é do Estado, vamos falar assim. É o dinheiro do mercado. E que, portanto, ele passa a ser usado pelos entes de mercado. E aí, se compara muito o Bitcoin quanto a isso. Mas, querendo ou não, existe uma diferença grande entre ainda o ouro como reserva de valor e o Bitcoin como uma reserva de valor. E como você que lá atrás, já pensando nisso, como que você enxerga esse momento onde o Bitcoin talvez passe a ser muito parecido com o ouro nessa concepção de reserva de valor? Porque hoje não é. Pelo menos a minha opinião, tá? Hoje não é. E talvez hoje o mercado como um todo ainda não tenha se construído ao redor do Bitcoin para que ele realmente passe a se tornar uma reserva de valor. Como que você vê essa evolução ao longo do tempo? Porque é aí que tem o valor no final do dia. Você matou a charada. É uma questão de evolução. O que a gente está vendo é um processo evolutivo e é o que a história monetária atesta, comprova. O dinheiro, ele evolui. As mercadorias são... A gente já teve gado que foi utilizado como dinheiro, sal, semente de cacau, conchas, colares, os proto-dinheiros, que a gente pode chamar assim, que são os colecionáveis, artefatos que são custosos de produzir e que eram usados para transferência de riqueza. Isso eu estou falando 5 mil anos, antes do ouro até. Exato. Então, há uma história do dinheiro, e essa história não se encerra com a moeda de papel imposta pelos governos. Essa história continua. E talvez o surgimento do Bitcoin seja justamente o reinício da evolução do dinheiro, porque até então qualquer inovação no campo monetário era proibida. Continua sendo proibida. Pra mim é proibida. Ilegal, é proibida. Não é de interesse público. Exato. As pessoas os países querem ter sua soberania sobre sua moeda. Então, não há liberdade para inovar no campo da moeda pelos motivos óbvios. O poder de emitir dinheiro é um dos maiores poderes do universo. Então, nesse processo evolutivo, quando eu comecei a estudar e eu vi lá atrás, primeiro, o que separa o Bitcoin do ouro? Pelo menos 5 mil anos. Então, é o teste do tempo, é a confiança, a aceitabilidade, o uso, essa estabilidade de valor. E isso o Bitcoin não é nem engatinhando, o Bitcoin é um embrião nesse sentido. Então, a reserva de valor, que para mim, eu sempre, para ser bem preciso na qualificação, eu digo que reserva de valor no Bitcoin é algo potencial. É uma potencial reserva de valor. Nesses mais de 15 anos, se provou ser um ativo que tem se apreciado ao longo do tempo, mas com extrema volatilidade. Exato. Já foi bem maior, agora é bem menor. Quando que ele vai estar a ponto de rivalizar com ouro de verdade, ter essa confiança, uma estabilidade de valor no curto prazo? Talvez isso demore mais décadas, não sei. Mas a gente está testemunhando, para mim, por isso, mais importante do que o fim em si é entender o processo, é o caminho. Entendi. E para mim, a gente está trilhando esse caminho. E esse futuro do dinheiro, se a gente puder colocar dessa forma, ele é pautado no Bitcoin, na criptomoeda Bitcoin, ou não necessariamente na criptomoeda Bitcoin? Isso abre um precedente para a gente começar a se discutir dinheiro de uma outra forma, ou ele fica no Bitcoin porque já tem mais tempo, começou a ser mais provado? Eu tô tentando trazer aqui uns pensamentos muito mais à frente, assim, Sem muito dúvida, louco, mas... essas provocações são sempre boas. Só para voltar um complemento à resposta anterior, como é que eu, digamos, intuí tudo isso e fiz até previsões lá atrás de que o Bitcoin estava sendo monetizado e poderia ser um potencial ouro digital, uma reserva de valor. Porque eu analisei primeiro o Bitcoin do ponto de vista das suas propriedades tecnológicas. Então, cara, como ele funciona, qual é a sua política monetária, a sua oferta, realmente é escasso ou pode ser violada, podem criar mais Bitcoins, é seguro, podem roubar Bitcoins, podem burlar as regras do sistema. Então, primeiro eu fiz uma análise rigorosa do sistema em si, independente de preço. O sistema para de pé. E é comparável você fazer uma análise do ouro. Vamos pegar o ouro, colocar em laboratório, entender todas essas propriedades físico-químicas, como é que ele é, quais são os seus principais elementos, ele é escasso, qual é a sua densidade. Vamos analisar de fato o ouro. E é que a gente conclui, depois de milênios, é um ativo escasso, é maleável, é divisível, é durável, enfim... Por todas as características, você vê... Isso foi o que capacitou o ouro a ser o escolhido como a moeda ao longo dos milênios, até chegar no padrão ouro. Se a gente compara essas propriedades com o do Bitcoin, com as do Bitcoin,
eu coloco isso numa tabela, o Bitcoin tem todas essas. Você vai checando, né? À exceção da materialidade. É incorpóreo, é digital, tá no ciberespaço. Só que ao contrário do que os mais antigos experientes pensam, que apontam isso como uma desvantagem, aí está a sua grande vantagem. Porque você não tem, ou tem um custo muito menor de custódia, de armazenamento, de transferência, é mais seguro, é muito mais verificável. Pega uma moeda de ouro ou de prata e tenta me dizer se realmente tem ouro 100% puro nessa moeda. Possível. Não tem como. Você abre aqui o telefone e eu te mostro se essa fração de Bitcoin é fidedigna ou não. Então, o nível de verificabilidade que tem o Bitcoin comparado com o ouro é incomparável. Fora a questão tecnológica, era digital. Então, entendendo tudo isso, entendendo o mundo que a gente vive, eu pensei, cara, isso aqui pode se tornar um negócio muito. Ou seja, você analisou o projeto do negócio. Sem dúvida. Você analisou a essência, não necessariamente, para onde vai esse preço hoje. É isso que você está falando. Eu analisei a essência e o projeto sem pensar em preço. Sem pensar em preço nenhum. Entendi. E foi a partir disso que eu concluí, pô, isso tem potencial. Ele fez um bottom-up do Bitcoin. Não, mas faz sentido. Deu fundamento desse negócio. Faz sentido. Exatamente. Aí depois eu vou ver preço. Exatamente. E que é justamente o que meus colegas do mercado financeiro tradicional costumam ignorar. Fazer o contrário. O restante, que é o mais interessante. Não, cara, olha o preço. Subiu muito. É bolha, agora vai cair. Pronto, não tem nada aqui. Esse seria um motinha da vida, tá? Eu já fui assim também. Lá em 2013, eu não sabia nada e também desdenhava até. A primeira vez que me falaram do Bitcoin foi em 2011. Um grande amigo meu mandou... Até hoje eu tenho essa mensagem, volta e meia eu mando pra ele. 2011, um amigo meu de Porto Alegre, médico, mandou mensagem pelo Facebook. Cara, esse tal de Bitcoin, você já olhou isso aí? Será que pode ser uma resposta à crise financeira? Eu não respondi, meu amigo. Eu tenho uma dessas. Eu não também, respondi. Só fui voltar ao assunto lá em 2013. Então, faz parte. O ceticismo é natural, mas acho que o bacana do Bitcoin é que, para mim, e é um ensinamento que eu tento sempre manter vivo, para mim foi um banho de humildade. Cara, se coloca ali na cadeira de aluno, despido de ego, de orgulho. Cara, vou entender do básico, cara, eu não entendo. E acho que isso é uma característica que até hoje eu busco cultivar, é a humildade no conhecimento, a busca pela verdade e ir a fundo. É que nem criança. Por quê? Mas por quê? Enquanto eu não entender a fundo e eu não conseguir explicar, eu não vou sossegar. Tipo o que está acontecendo agora com a MicroStrategy, depois a gente pode falar sobre isso aí, tá todo mundo tá quente. Cara, o que está acontecendo? O que está fazendo? Então, essa curiosidade de ir a fundo até encontrar a resposta, isso eu faço até hoje e o Bitcoin nesse sentido foi um grande ensinamento.